Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio, sou um dos fundadores do Expresso, que é uma plataforma e uma conta digital para controle de despesas corporativas, em bolsa, adiantamentos, cartão corporativo. E esse é mais um vídeo do Conexões Expresso. Conexões Expresso, que é um quadro do nosso canal do YouTube, onde a gente conversa com pessoas que vivem ali o dia a dia do financeiro, tanto do analista ao CFO ali, pessoas que estão nas trincheiras ali, que conhecem a realidade da área e de todas as áreas correlatas ali ao financeiro, para conhecer um pouco mais da jornada dessas pessoas, pegar dicas de carreira, enfim, para vocês terem conhecimento e conseguirem aplicar na prática aí no dia a dia de vocês. Então, eu já deixo o convite aqui para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações se vocês quiserem sempre receber esses conteúdos e também assistir os conteúdos antigos que já tem do Conexões Expresso. E hoje a gente trouxe o Luiz Fernando. Tudo bem, Luiz? O Luiz que é CFO da Trio hoje, mas já passou por Hotmart, Shopee, Recarga Pay, uma série de empresas super legais. Queria te dar as boas-vindas, Luiz, aí, por ter topado esse papo com a gente. Muito obrigado. Obrigado, olá a todos. Luiz, vamos lá. Para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, né? Já tentei falar um pouco dos lugares que você passou, mas queria que você contasse um pouco da sua jornada até aqui, como que você chegou, o que você faz hoje, só para o pessoal te conhecer um pouquinho mais e a gente abrir o papo. Bom, maravilha. Bom, eu comecei minha carreira lá em 2010 e nessa época eu ainda estava na faculdade. Eu sou engenheiro civil de formação, nunca atuei na área, acabei sempre indo para esse lado de finanças, meios de pagamento. Então, ainda durante a faculdade, eu caí de paraquedas nesse mundo de meios de pagamento e que traz muito para finanças, né? Porque você está movimentando dinheiro o tempo inteiro. E eu brinco que graças ao saber Excel, na engenharia civil eu aprendi muito Excel, eu acabei indo bem nesse mundo de finanças e comecei minha carreira numa empresa chamada AstroPayCard, que depois ela existe ainda até hoje e ela desdobrou na dLocal, que é uma empresa hoje com capital aberto na Bolsa de Nova York e tal. E depois de 3 anos e meio atuando nesse mercado, que era um mercado de gambling, na época, processamento de pagamento para gambling, eu fui para o Ebanks, que é uma empresa aqui de Curitiba, processadora de pagamentos. E no Ebanks eu fui para liderar uma área, e a empresa era bem pequena nessa época, eram 15 funcionários, e eu fui para liderar a área de operações financeiras. Então, que era onde passava todo o fluxo de transações, de boleto e cartão de crédito na época, né? Não existia Pix ainda. E todas as operações de câmbio também. E do Ebanks, depois de um tempo, acabei indo para a Hotmart, assumi um papel aí já de gerente financeiro, então olhando para finanças como um todo, né? E na Hotmart passei 5 anos saindo da empresa, cheguei na empresa com 200 funcionários, saí de lá com quase 2.000. Então peguei um ramp-up bem legal da empresa, peguei a virada de chave de unicórnio, né, que a gente brinca, e participei da rodada de investimento que levantou o capital para virar unicórnio. Então, e ali eu vi muita coisa, né? Eu saí de uma equipe de 4 pessoas quando eu cheguei lá para uma equipe de 100 pessoas. Não todos reportes diretos, né? Reportes diretos chegou a 7, 8, mas o total do financeiro eram 100 pessoas. Então, a equipe bem robusta. Da Hotmart, eu acabei saindo e indo para a Shopee. Foi um desafio bem legal de montar a operação de meios de pagamento da Shopee no Brasil. Então, quando eles estavam lançando a operação local, e então era rodar, montar a subadquirência, rodar a montagem de uma instituição de pagamento junto ao Banco Central. Então, era um pouco desse trabalho. E também olhei para antifraude. Na Shopee eu olhava bastante para antifraude. E esse foi o trabalho mais difícil na Shopee, com certeza. O volume de fraude é um negócio absurdo. Eu ia te perguntar isso, fraude absurdamente, assim, né? Tentativas atrás de tentativas. Todos os tipos. Eu era acostumado com fraude de transação de cartão de crédito, tá? E isso era grande, sim, na Shopee. Mas também tinha fraude de cupom de frete grátis, tinha N tipos de fraude diferentes. O brasileiro é muito criativo. A gente brinca que o Brasil é a universidade da fraude, né? Você quer desenvolver alguma coisa, vem para cá. E o pessoal da Shopee, que era de Singapura, não tinha essa mentalidade.
quando vieram para o Brasil. Então eles tiveram que contratar brasileiros realmente para trazer essa evil mind, assim, para dentro da empresa para conseguir criar as barreiras, né? Então esse foi um desafio bem bacana. Depois eu passei um tempo curto até na Recarga Pay, com um projeto específico de montagem de FDICs. Então são fundos de investimento em direitos creditórios, e a gente montou 2 FDICs na Recarga. Mais recentemente eu passei pela Zip, uma empresa de crédito, então é microcrédito, rotativo semanal, basicamente, no Pix. Então é uma empresa que está super bem. Esses dias até eles soltaram uma notícia que no período de 12 meses eles transacionaram R$ 1 bilhão em microcrédito. Então foi um grande achievement. Mas eu cheguei à conclusão, depois de 2 anos em crédito, eu gosto mesmo de meio de pagamento e finanças. E aí surgiu essa oportunidade na Trio, que é a empresa que eu estou hoje, e eu resolvi abraçar e estou extremamente feliz aí, mexendo de novo com Pix e coisas do tipo. Você já parou para fazer uma conta de quantas transações você já viu passando na sua frente? Assim, que enquanto você estava falando, Shopee, Gambling, Hotmart, eu falei, nossa, cara, imagina o tanto de transação que já passou na frente do Luiz. Cara, é muito número de documento, é muita conciliação, foi bastante coisa, viu? Nossa, não, muito legal, uma experiência muito boa, tenho certeza que você vai agregar bastante pro pessoal que assiste a gente. E aí eu queria saber um pouco mais do seu desafio atual, assim, né? Você falou que você saiu do microcrédito e voltou ali para pagamentos e para finanças no geral. O que é o seu desafio hoje, assim? Por que você foi, né, para a Trio? O que é o seu desafio hoje maior? Bom, a Trio começou com uma empresa de processamento de pagamentos no Pix, basicamente. E dado o tipo de operação dela, ela acabou tendo que virar regulada pelo Banco Central. E para isso foi aplicado ano passado para ser instituição de pagamento. Essa licença foi dada pelo Banco Central no final do ano passado. E aí a Trio tem um mandato de, em 12 meses, começar a operar a instituição de pagamento. E então eu fui contratado muito com o mandato de preparar a casa no que diz respeito a finanças, no que diz respeito a comunicação de transações com o Banco Central. Então, deixar tudo pronto, basicamente deixar a casa pronta. Então, isso são desafios também que eu vou enfrentar aí pela frente, processos de fundraising. Então, é um pouco disso. E também preparar produto, né? Ajudar o time de produto e tecnologia a preparar o produto, otimizar o produto. Tenho o mandato de ajudar o time de vendas nas negociações que eles têm com clientes. Então, dar suporte para o resto da empresa também, né? Entendi. Então, no final das contas, eu conheço muito pouco sobre a área de pagamentos, assim, né, nesse formato que você trabalha. Acaba que você tem que comunicar e fazer projetos e trabalhar com todas as áreas da empresa, né? Você não fica fechado dentro de uma área de pagamentos, porque se o produto não evoluir, por exemplo, não consegue acompanhar a demanda, algo do tipo. Todo mundo tem falado assim, Pix é commodity, então o preço vai tender a zero. É o que todo mundo tem falado. Eu discordo, né? Eu acho que tem um lado commodity dele, de fato, mas eu acho que tem N coisas vindo em paralelo ao Pix que permitem você juntar vários fragmentos de tecnologia para entregar uma experiência melhor no Pix. Então, o nosso grande desafio é esse, é sair da commodity. E para isso, a empresa inteira tem que estar atuando, tem que estar com a cabeça, um mindset de como é que eu faço meu produto ser melhor. Todos nós hoje, eu vou chutar que a grande maioria das pessoas que estão assistindo aqui também utilizam o Pix, são usuários do Pix. Então, a gente tem essa facilidade na Trio de que o nosso produto é algo que nós mesmos consumimos. Né? O que é diferente de uma experiência que eu tive na Hotmart, por exemplo. Há uma regra clara que funcionários não poderiam vender cursos online e ser afiliados de cursos online. Então, a gente trabalhava na empresa e não consumia o produto dela. Isso torna muito mais difícil você desenvolver produto e pensar em produto. Né? Você depende dos seus clientes estarem pedindo para você. No caso da Trio, não. A gente está usando o nosso produto 100% do tempo.
Uhum. tem esse mandato também, né, de estar evoluindo cada vez mais o produto. Entendi. Legal isso, né? Porque acho que boa parte das empresas de tecnologia que produzem algo não são clientes do próprio produto, né? Então isso fica muito difícil de tirar. Entendi, bacana. Ô Luiz, e aí, mudando um pouco o assunto aqui, eu achei legal uma coisa que eu vi no seu LinkedIn, que você uma dos assuntos de interesse que você tem é de trazer cultura de dados para a área de pagamentos, para a área financeira, né? No geral, enfim, para o seu dia a dia das áreas que você trabalha. E aí eu queria entender qual que você acha que é o desafio, assim, né? Porque quando você fala, um dos meus interesses é trazer a cultura de dados, subentende que não existe tanto essa cultura de dados, né? Então é um desafio mesmo. O que você acha que é o desafio a ser vencido aqui? Por que você acha que não existe isso nessas áreas, mesmo elas sendo áreas que têm um volume de dados enorme, né? Uma quantidade de dados nas mãos ali muito grande. Cara, eu acho que o principal dificuldade é até ferramental, sabe? E é isso que eu mais tento passar para os meus times e venho implementando. Nas empresas que eu passei, eu sempre tentei trazer essa cultura. No Ebanks eu fui muito bem sucedido nisso. Na Hotmart também fui muito bem sucedido nisso. Shopee era difícil por causa da volumetria, era bem difícil. E na Zip eu passei e já tinha isso lá, foi bem legal. Mas é o ferramental. Então, assim, processamento de pagamentos, meios de pagamento, tem volumetrias muito grandes. Então, como é que você analisa dados? Você tem que ter ferramental. Só um Excel não te ajuda. Não dá Você conta. pega, não dá conta. No Ebanks, estou falando isso em 2013, 2014, já passava por mês 700 mil transações. Uhum. Depois 1,5 milhão de transações. O Excel tem 1,047 mil, um negócio assim, de linhas que ele dá conta. E quando você já vai para esse volume, ele já fica lento, trava. Então, a gente precisa avançar para outras tecnologias. Então, saber um SQL, saber brincar com Power BI, brincar com Python da vida. Então, é tentar levar isso. Então, no Ebanks, dentro do time financeiro, de operações financeiras, 80% das pessoas já manjavam SQL e saiu fazendo query. A gente não Uhum. demandava do time de tecnologia ou um time de dados que nem existia naquela época para nos mandar um relatório. A gente gerava Uhum. os próprios relatórios. Então, isso é o trazer a cultura de dados. Não é só o analisar, é o gerar o dado. E isso que eu Uhum. acho que é o mais difícil, o que mais falta ainda em times financeiros, é gerar o próprio dado. Né? As pessoas ficam com medo, às vezes, de acessar uma base de dados. Existem bases de réplica que o pessoal faz, então deixa uma réplica somente leitura para o time financeiro atuar. Isso funciona muito bem. A galera vai fuçando, vai aprendendo, pega a query que um fez aqui, aprende com ela, vai para outra. Então, isso é levar a cultura. Né? Uhum. A partir do momento que as pessoas têm liberdade para gerar o próprio dado, elas vão começar a fuçar, elas vão começar a descobrir coisas. E aí vai ficando mais interessante, mais legal. O que eu mais via era pessoas do meu time falando, pô, achei um bug aqui, achei um bug ali. E eles estavam fuçando o dado, porque você fala assim, o financeiro tem ERP, e o ERP está ligado com o sistema da empresa, o sistema legado, digamos assim, né, que se comunica. Tá bom, e se alguém esqueceu de comunicar alguma coisa? Se você só ficar no ERP, você está vendido. Você está trabalhando de olhos Sim. vendados, literalmente. Então você tem que ir no teu sistema legado também para entender, está comunicando tudo ou não está. Né? Eu tive uma Sim. experiência na Hotmart de implementar o ERP. E a gente colocou na época um ERP bem interessante, bem robusto, e foi feito um blueprint para começar o projeto. 6 meses depois, quando o projeto da implementação acabou, aquele blueprint não valia de nada mais. Porque o sistema Já da era. Hotmart já tinha mudado muito, tinha muita coisa mudada em produto, novos tipos de transação surgidos. Quer dizer que a gente rasgou o projeto? Não. A gente entendeu o que tinha de novo e foi adaptando. E ele foi sempre um sistema vivo. O ERP foi Uhum. sempre um sistema vivo. E como que a gente descobria? Várias vezes acontecia. O time de desenvolvimento criou uma coisa nova, uma regra nova, uma transação nova, e que não comunicava direito para o ERP. Quem descobria Uhum. era a gente no financeiro, porque a gente conciliava os dois sistemas. Porque a gente gerava o dado do nosso próprio sistema, a gente baixava o DRP e cruzava. E
Isso usando Entendi. tecnologia de dados. Então, isso que é levar a cultura de dados para a área financeira. Entendi. Então, eu achei legal isso, que geralmente a gente fala muito sobre análise, sobre gerar relatório, mas tem a questão também de conseguir acessar, conseguir gerar, né? Conseguir e não ficar nessa dependência dos times de tecnologia, até da cultura da empresa, né? Talvez tenha até um desafio aqui, não sei, das empresas também terem essa cultura de liberar esses acessos ao financeiro, né? O financeiro conseguir visualizar essas informações. Eu acho que o liberar o acesso até hoje é mais fácil. Tem N ferramentas hoje que facilitam você linkar uma base de dados de leitura para acesso fácil, né? Existe Metabase, existe Rex, são ferramentas muito interessantes e fáceis dos times de tecnologia plugarem. E o que eu sempre digo a hora do desenvolvedor, a hora do cara de dados é muito cara para ficar gerando relatório. Né? Eu não estou desvalorizando a área de finanças, mas a área desses caras hoje tá pulsante, a galera vai rotatividade muito grande. Então, assim, você usar a hora desse pessoal para ficar gerando relatório é caro. Eu, enquanto financeiro, olho e falo, é caro isso. Então, eu não quero que eles tenham que fazer isso, gerar relatório para o meu time. Eu quero que o meu time gere isso. Né? No máximo, eles deem um treinamento. Tem acesso à tecnologia, tem que aprender também, né? Exatamente. Isso até eu converso por causa do Expresso, né? A gente fala muito com analistas financeiros mesmo, assim, né? Daquele financeiro, contas a pagar, receber ali do dia a dia das finanças de uma empresa. E eu percebo que tem, até por parte das próprias pessoas, tem muita resistência, assim, né? Então, tá dentro do RP, tá dentro do Excel. Quando você vai apresentar uma ferramenta nova, geralmente a primeira pergunta que se faz é: dá para exportar para o Excel, né? Para conseguir brincar lá. Então, existe essa não é uma limitação, né? Mas é cultural mesmo, assim. Cultural. Eu até queria te fazer uma pergunta sobre isso, porque quando a gente fala, você já lidera áreas financeiras, né? Também tem um negócio que eu sinto, assim, que é aquele estigma do estou gastando tanto tempo no operacional que não tenho tempo de subir mais um nível, né? Você acha que isso é uma realidade mesmo das áreas financeiras ou é um estigma mesmo que as pessoas criaram como uma crença para eu não aprender um Python, não aprender um Power BI, um Data Studio, que seja qualquer coisa para eu conseguir evoluir nessa gestão? Assim? Cara, eu acho que é um estigma. Sendo bem sincero, eu acho que é um estigma. Nem todo operacional é urgente. Nem todo. Tem operacional que é urgente. Primeira semana do mês, do fechamento, que os financeiros têm, eu até entendo você focar no fechamento. Agora, o que fica para depois, que é operacional, geralmente não é urgente. Não é dessa forma. Então, se a pessoa começar a dizer, olha, 20% do meu tempo eu vou utilizar para isso, né, para me desenvolver, para brincar com os dados e tentar entender alguma coisa aqui, e às vezes o operacional dela atrasar um pouco por causa desses 20% do tempo, a liderança vai entender. Por quê? Com 2 meses da pessoa fazendo isso, você pode ter certeza que as habilidades que ela vai ganhar vão permitir ela passar a fazer o operacional dela muito mais rápido. E buscar esse atraso e buscar esse timing. Então, eu acho que é um pouco do estigma, é um pouco das pessoas terem medo do deixar o operacional um pouquinho para depois, sabe? Eu acho que tem coisas que sim, são time sensitive, tem coisas que não são. Então, vai muito da pessoa conversar com o líder, explicar para o líder, olha, eu quero me desenvolver em tal coisa, gostaria de investir 20% do meu tempo nisso, vou deixar isso aqui correr um pouquinho mais o tempo nessas atividades, mas em 2 meses eu busco isso. Né? E vou ser um profissional mais capacitado para você. Né? Eu acho que ter esse bate-bola com a liderança é importante. E aí o líder vai saber, pô, aquilo ali está atrasado 3 dias, mas tudo bem, é porque ela está fazendo tal coisa. Ok, não vou lá reclamar. Pô, deu 7 dias, estou precisando muito dado, aí o líder chega na pessoa, consegue agora só dar uma priorizada ali para mim que eu estou precisando por tal motivo? Então, essa conversa... É um diálogo, né? É um diálogo. Para alinhamento mesmo, né? Exato. Alinhamento é tudo. Seja para o líder, seja para o liderado. Alinhar a expectativa, alinhar momentos de carreira, tudo isso precisa ser feito. Né? Então as pessoas têm que perder esse medo de chegar no líder e dizer, olha, vou investir 20% do meu tempo agora para me desenvolver. Né? Eu acho que o líder deveria ficar feliz, né? Porque ele vai ter um funcionário melhor.
Então, e é só alinhar realmente quais as atividades que podem atrasar e quais não. Uhum. E nem demora muito tempo, se você estiver focado ali em estudar, aprender essas coisas, nem demora muito tempo para você conseguir entregar um resultado de verdade para o seu líder, né? Tipo assim, cara, olha Exato. essa informação que eu tirei aqui, olha o tanto que isso pode ajudar a gente na nossa operação aqui. Né? Eu tive um funcionário que foi isso no começo do ano passado. Ia ter uma imersão de Python. E eu vi e mandei para ele. Que seriam 4 dias com videoaulas ali e tal, ao vivo, online. Mandei para ele. Cara, o cara viu a imersão e tal, com um negócio que ele aprendeu na imersão de automação de movimentação de mouse e clique de mouse, ele já acelerou um processo que ele fazia no dia a dia. Que massa. Rápido, Cara, né? encontrou Assim, uma videoaula ali de 3 horinhas que ele viu. sim, sim. E tem um negócio que eu acho interessante sobre isso também, que você está falando de estudar, de melhorar, né, de se aprimorar, como parte do trabalho, né? Muitas pessoas elas pensam que não, durante ali meu trabalho eu vou trabalhar e à noite, às vezes até só os finais de semana, à noite, eu vou estudar e vou me aprimorar. Mas é bom até fazer parte do tempo de trabalho o aprimoramento, né? Não é uma atividade pós-trabalho, né? Uma coisa que eu aprendi muito durante meus períodos de liderança aí, que foram longos, o líder ele tem que dar feedback. A partir do feedback, o liderado tem que criar o quê? PDI. Uhum. Desenvolvimento individual, né? Programa de desenvolvimento individual. Ele tem que criar isso. A partir dali, ele define quais são as estratégias dele e o que ele pretende fazer. E é sempre importante ele dizer, olha, eu vou fazer isso, o entregável é esse e vou entregar tal data. Isso é um alinhamento. Tá? E, pô, em que momento do dia dele eu espero que ele desenvolva o PDI dele? Ele está fazendo um PDI para trabalho, para evoluir para o trabalho. Ele tem que fazer isso no horário de trabalho. Exato. Eu não posso esperar que ele vá fazer isso no horário de casa dele, de curtir a família. Aquele é o horário dele curtir a família. Né? Se ele quiser se desenvolver mais nesse momento, legal, mas eu tenho que dar espaço para ele no momento de trabalho estar se desenvolvendo também. Sim, é uma escolha dele, né? Como ele vai usar o restante do tempo, né? Exatamente. Exatamente. Concordo plenamente. E aí, pegando esse gancho que você falou, até desse exemplo do funcionário que fez o curso do Python ali, né? Eu vi também que você tem bastante interesse também em automação, né? De trazer automação para os processos internos. Acho que isso talvez seja até uma forma das pessoas do financeiro liberarem mais tempo para conseguirem, vamos dizer assim, subir mais esse degrau da gestão ali que a gente está falando até agora. Mas aí eu queria, assim, eu vejo muita gente falando sobre automação, sobre uma série de coisas, e eu queria entender como que funciona a sua cabeça em relação a isso, né? Então, por exemplo, nesse caso que você deu do colaborador, ele escolheu um processo dele e achou uma forma automatizada lá de realizar. Você tem algum método na sua cabeça, assim, que você escolhe, ou você vai pegando os mais urgentes e vai automatizando? Como que você faz para escolher e guiar esse processo? Assim? Eu sempre digo que é uma matriz de risco e impacto. Uhum. Então, você faz matriz de risco e impacto para todos os seus processos, e tudo que for risco alto, impacto alto, é a primeira coisa que você tem que tirar do manual, que tem que automatizar. Risco alto, impacto alto, você vai deixar na mão de uma pessoa que é falha, pode errar e correr esse risco? Idealmente não. Né? Uhum. Então depois você vai para o risco baixo, impacto alto. Você sempre tenta fugir do impacto. Né? Uhum. E por último você vai para risco baixo, impacto baixo. Que aí são realmente processos que, se alguém errar, não vai trazer tanto impacto para você, não vai trazer prejuízos e coisas do tipo. Então acho que montar uma matriz dessas é o primeiro passo para você conseguir definir o que deveria ser automatizado. Boa, Luiz. Então, pelo que eu entendi, então você usa esse critério e essa matriz para saber o que é prioridade, e aí depois que você escolheu, aí vamos lá, sei lá, pegamos a de risco mais alto ali, de impacto mais alto, vamos automatizar ela. Aí você usa terceiros, faz coisas você internamente, você tem pessoas no time para isso, como que é geralmente a forma que você tira esse projeto do papel? Assim? Bom, geralmente a gente tenta entender primeiro, geralmente chama alguém do time de tecnologia da empresa
para entender qual é a tecnologia melhor para fazer isso aqui, né? Após isso, a gente tem esse recurso internamente. Por exemplo, se for um Excel que precisa ser automatizado, é uma macro que precisa ser feita. Eu geralmente gosto de pegar e fazer. Eu gosto de fazer macro e tal, brincar com o Excel, então eu pego. Ou então eu chamo alguém do meu time que tem esse conhecimento também para fazer. Agora não, é um processo ligado a banco, que aí tem toda a questão de segurança, criptografia, é bem mais complexo. Aí a gente tenta um recurso de tecnologia mesmo interno, e se não tiver interno, a gente até pode procurar uma terceirização. Entendi. Vai depender muito de cada processo, até dependendo do tamanho, às vezes, do esforço e da capacidade que você tem de produção no seu próprio time também, né? Exatamente. Boa, vamos lá. A gente estava falando ali sobre a questão de você colocar a mão no Excel ali, né? De mexer numa macro, sempre que você pode, você mexe, brinca um pouquinho ali ainda. E aí, quando eu queria entender na sua visão hoje como CFO, como que foi essa transição, né? Por exemplo, quando eu converso com CTOs, por exemplo, eles geralmente falam que uma das coisas que eles sentem falta é de colocar a mão no código ali, né? De ter aquele dia a dia codando ali, né? No seu caso, hoje, eu imagino que seu trabalho tenha mudado muito, né? Desse tempo todo que você evoluiu na sua carreira ali. Você sente falta disso também? Seu trabalho é muito mais gestão de pessoas hoje? Como que funciona esse dia a dia para vocês? Bom, hoje, especificamente na Trio, é bem mão na massa. A Trio é uma empresa com poucos funcionários, então eu tenho uma equipe bem enxuta. E acabo tendo que botar a mão na massa, fazer modelo financeiro no Excel e coisas do tipo. Eu adoro fazer isso, mas eu já tive momentos em que liderei time de, como eu falei, na Hotmart, 100 pessoas, eu tinha 8 reportes diretos que davam uma trabalheira danada, eram muitas áreas. E cheguei em ponto, inclusive, na minha carreira, de repensar muito isso, se eu queria realmente estar num cargo de gestão alta como essa, ou se eu queria voltar e virar um especialista. Eu me questionei bastante, e aí conversei com pessoas, amigas, assim, que orientam carreira e tal, e elas me falaram, foram umas 3 pessoas, assim, unânimes, você tem que separar 20% do teu tempo para estar com a mão na massa. Não importa quão alto seja o teu cargo, quanto de gestão você tem que fazer. 20% do teu tempo precisa ser mão na massa. Porque você funciona melhor assim, então deixe um tempo para isso. Ah, mas as outras coisas vão atrasar. Pode ser que elas atrasem, mas é melhor que elas atrasem com você, com a tua saúde mental e o teu, a tua paixão, o teu amor pelo trabalho, pelo que você está fazendo, valem mais do que um atraso numa atividade, né? Então, eu sempre tento deixar pelo menos 20% do meu tempo para estar com a mão na massa ali, pegar um Excel, fazer umas queries, quebrar a cabeça em números, que é o que eu amo fazer. Né? Então, não dá para deixar 100% de lado. Boa. Eu acho que, inclusive, além da questão do prazer pelo trabalho, que você comentou bastante, acho que isso ajuda também até a gente a fazer gestão, né? Porque se você ficou muito longe da operação, você não faz mais mão na massa, às vezes começa a ficar até complicado de você orientar o trabalho das pessoas, né? Porque você vai perdendo isso ao longo do tempo também e aí fica difícil. Você não sabe qual é o nível de dificuldade, né, que elas estão enfrentando. Então, exato. É importante você saber exatamente qual está sendo a dor do time na ponta. Né? Exato. Não, entendo completamente isso. Acho que eu tenho que pensar isso também. Acho que de porte, o Expresso hoje é uma empresa com 30 e poucas pessoas ali, então um porte não muito distante de vocês. Então eu tento fazer isso também, porque senão a gente enlouquece. Né? Além do prazer, acho que isso ajuda muito a se aproximar do time mesmo. Bacana. E aí eu queria até sobre esse desafio, né, que como líder já, né, você falou do momento sobre especialista, liderança, mas já como líder, você liderou empresas de porte e de segmentos um pouco diferentes, né, apesar de ter a correlação dos pagamentos ali, né, de ter muita aproximação do assunto, as empresas, os segmentos das empresas e os tamanhos eram muito diferentes, assim. Você acha que a linha central do seu desafio é sempre o mesmo ou ele mudava drasticamente de um desafio para o outro? Assim? Ser CFO, ser head, diretor de uma empresa,
sei lá, Hotmart e da Trio é muito diferente o desafio? São completamente trabalhos diferentes ou não? Não, não diria que são diferentes. Eu acho que a gente, enquanto financeiro, não importa a nomenclatura do cargo, né? Eu sempre gosto de brincar assim, o meu foco é o quê? É o P&L, DRE. Eu preciso estar olhando para ela o tempo inteiro, entendendo como é que eu melhoro os indicadores dela. Então, em determinadas empresas, a melhor maneira de fazer é aumentar faturamento. Então, o meu trabalho é sentar com o time de vendas, com o time de produto, e entender com eles como é que a gente consegue aumentar faturamento. Tem empresas que não dá para mexer no faturamento, ou seja, eu tenho que mexer em custo. Então, o meu trabalho vai ser atuar em cima das linhas de custo para ver como é que eu otimizo aquilo ali. E aí pode ser, já surgiu, por exemplo, minha principal linha de custo é a antecipação de recebíveis. Como é que eu diminuo isso aqui? Pô, eu monto um FDIC. Então, beleza, tem que ir lá montar um FDIC. Como é que faz isso? Pô, não existe uma faculdade que ensine isso, não tem um livro que diga como é que monta um FDIC. Então, sai ligando para todo mundo para saber como é que eu faço um FDIC. Mas é isso, mas o foco do financeiro, diferente de onde ele está, é olhar para o P&L e entender o que eu preciso melhorar aqui na empresa. Para atingir melhor No resultado. final das contas, todas as empresas têm um objetivo semelhante, né? A operação pode ser diferente, o produto pode ser outro, mas a linha é a mesma, né? O objetivo é você ter gross margin mais alta e lucro líquido mais alto. E aí o pessoal ainda bota no meio o EBIT dali, com uma métrica de sucesso. Então você tem que olhar para essas três linhas aí e entender como é que nessa empresa eu mexo nisso aqui. E aí você vai atuar em cima disso. Então, por isso que eu acho que a nomenclatura não muda tanto. A atuação pode mudar dependendo do que cada empresa precisa para ajustar, melhorar o P&L, né? Sim. Entendi. Então a linha central é a mesma, mas as coisas que eu vou fazer para manter essa linha central, elas vão mudar de acordo com a operação que eu tenho do lado. Assim. Então isso Exatamente. Então, assim, olhando para isso, eu vejo um desafio até legal, emendando uma outra pergunta. Eu vejo que tem muitas pessoas do financeiro que elas acabam ficando muito focadas no segmento e aí elas ficam presas nisso e às vezes elas querem sair, né? Sei lá, às vezes uma pessoa trabalhou em 3 empresas seguidas que eram indústrias farmacêuticas, então ela acha que ela só pode liderar o financeiro de uma indústria farmacêutica. Mas pelo que eu estou entendendo, óbvio que tem um desafio de entender o mercado, entender o segmento, entender a operação, mas aquela linha central dela, aquele conhecimento, ela consegue jogar para outro lugar, assim, vamos dizer, né? Sem sombra de dúvida. E que nem eu falo, eu trabalho com meio de pagamento, mas eu já trabalhei com meio de pagamento de N formas diferentes. Né? Seja com câmbio, meio de pagamento ligado a câmbio, meio de pagamento puro, focado em cartão e parcelamento, marketplace, crédito. Então, assim, são formas totalmente diferentes uma empresa da outra. Embora seja meio de pagamento, são áreas de atuação diferentes. E eu, enquanto financeiro, naveguei em todas elas. Então, você sempre olhar a linha central e aí sim, se aprofundar no business que você está atuando. Tentar entender. E por isso que eu sempre digo, mudou de empresa, no primeiro mês, não queira mostrar serviço. Tem muita gente que fala assim, estou entrando na empresa, preciso mostrar serviço rápido. Não. Você tem que levar 2 meses só estudando e aprendendo o negócio. Depois disso, você vai mostrar serviço, mas os primeiros 2 meses são de aprendizado do negócio. Sabe? Então, nenhum líder espera que o resultado venha em 2 meses, em 1 mês. Eu estou com o período de experiência 3. É exatamente para te dar 2 meses para você aprender o negócio e 1 mês para você executar alguma coisa. Sim. Então, tem que sempre pensar dessa forma. Eu vejo isso muito no meu próprio mercado, assim, uma coisa interessante que acontece é que o Expresso é um SaaS, né? Então a gente cobra ali uma mensalidade e tal dos nossos clientes para utilizar nosso software ali de gestão. E aí eu vejo que tem muitas pessoas, por exemplo, que trabalham em SaaS e eles acham que pelo fato deles terem atuado em SaaS significa que eles conhecem todos os SaaS, né? Mas a gente tem uma coisa em comum, que é o modelo de pagamento, né? O modelo de negócio ali pode ser semelhante. Mas se a gente não entende o mercado, fica muito complicado, né? Porque apesar de eu ser um SaaS, eu sou um SaaS dentro de gestão de despesas, que vende para a área financeira. Enfim, aí você tem que entender uma série de particularidades.
você não gasta um tempo entendendo o negócio, eu vou mergulhar só naquela operação ali do financeiro e não vou conseguir entregar muito mais valor do que o básico ali, né? Uhum. Então, acho que isso é uma dica legal mesmo, assim, entender negócio, gastar tempo com isso e não só entender finanças, entender negócio. Eu acho que isso é um diferencial muito grande que eu vejo quem trabalha nessa área. Boa, e aí, Luiz, uma outra dúvida, mudando um pouco o assunto também, estou aproveitando aqui que você está aqui para tirar um monte de dúvida, tá? Uma coisa que eu reparei também na sua jornada é que você já. A gente estava falando sobre essa questão do especialista versus gestão, e você já liderou times de especialidades diferentes, né? Então, se falar tesouraria, pagamentos, risco, compras, enfim, acaba que muitas dessas áreas diferentes estão dentro do mesmo escopo de um CFO ali, de um diretor de finanças. E aí eu queria entender um pouco isso, assim, porque você falou que você acabou deixando, não indo pela carreira de especialista, né, deixando aquele espaço para isso, mas sendo um pouco mais, não sei se é generalista a palavra certa, mas abrangindo todo aqui. E como que é esse desafio de liderar pessoas de segmentos diferentes sem você ser um especialista em cada um deles, assim? Como que você faz para liderar? Uma questão de confiança em quem está fazendo o trabalho ali? Você tem que entender de tudo mesmo? Como que foi essa decisão na sua carreira de CY ali, do especialista para o líder? Olha, eu não tive muito uma decisão, não. Eu fui sendo empurrado. Aconteceu. As oportunidades foram surgindo ali, aconteceu, caí nessa de líder e fui seguindo. Mas eu liderei times de várias áreas, principalmente quando eu penso na época na Hotmart, por exemplo, eu passei por, eu liderei ao mesmo tempo a área de procurement, a área de compliance com prevenção à fraude, meios de pagamento, tesouraria, contabilidade, tributos, tudo isso ficava comigo. Então, assim, tem como dominar tudo? Não tem, você não domina tudo. Não. Mas aí você sempre vai para uma lógica de, nas áreas que eu menos entendo, eu preciso ter pessoas mais capazes. Nas áreas que eu mais entendo, eu posso ter pessoas menos capazes porque eu posso dar mais suporte. Então, e aí nas áreas que eu menos entendo, é contratar pessoas que você confie, que você sabe que vão dar conta e que vão te procurar quando precisarem ajuda e vão entender que você não domina aquele assunto, mas você consegue raciocinar baseado em dados e fatos que ela pode trazer. Então, eu acho que essa é a melhor forma. Por exemplo, tributação, taxes, eu sou um zero esquerda, né? Eu sei o básico, beabá ali, mas quando entra em coisas mais complexas, não é muito minha praia. Mas tive que estudar, tive que aprender. Tinha uma líder que reportava para mim nessa área que era espetacular, sabia tudo e mais um pouco, e ela me trazia, quando ela tinha que tomar uma decisão mais complexa, ela trazia para mim e dividia comigo. E aí que eu fui aprendendo. Mas você não precisa sempre dominar tudo, não. Você precisa ser humilde e dizer, olha, não sei isso. Vamos atrás de um terceiro. Então, em várias situações eu dizia, vamos atrás de uma consultoria para entender melhor sobre isso. Vamos atrás de um advogado para entender melhor sobre aquilo. Então, você tem que ter humildade de dizer, não sei, e vamos aprender. Isso eu acho que é o mais importante. É porque você está ali num cenário de liderança da área que sempre você precisa ser o mais inteligente da sala, né? Não existe essa correlação, nunca, né? Não. Você tem que saber liderar. Eu acho que o principal é saber liderar os times, saber liderar as pessoas. Né? Então é um jogo de pessoas. E você tem que se sair bem nele. A parte técnica, ela fica de lado nessas horas. E aí você vai assuntando aqui e ali, vai aprendendo, vai pegando, vai abrindo necessidade de consultoria, então você vai fazendo isso, mas é um jogo de pessoas que você tem que estar conseguindo liderar bem. Esse eu acho que é o principal ponto. Bacana, legal. Mas mesmo assim é um desafio muito grande, isso eu imagino que seja muito complexo, né? Porque você pode não ser uma pessoa mais técnica, mas você também precisa participar da conversa ali, né? Você precisa conseguir liderar. Bacana. E aí, Luiz, uma dúvida assim de carreira. Eu sei que parece um pouco arrogante essa pergunta, mas você vai entender que não é minha intenção. Mas hoje você é CFO ali da Trio, né? Então você tem um cargo de C-level ali, uma liderança dessa área. Quando eu estou falando financeira, a gente está falando
sempre financeiro, pagamentos, enfim, todas as áreas que você trabalha. E a gente tem um público aqui que assiste a gente, que geralmente são analistas, primeiras lideranças, né, coordenadores, supervisores, e aí eles têm muita curiosidade sobre isso do CFO ali, né, do que o CFO faz depois, né? Você vai entrando em outros segmentos, o que você imagina de carreira, assim? O que é o passo para uma pessoa que é um CFO hoje? Bom, eu acho que tem N passos, né? Se você pode ver nos movimentos da bolsa aí, que muitas trocas de CEO são por CFOs. Então, sim, tem muito CFO que sai para a posição de CEO. É um movimento em determinadas indústrias, né? Tem indústrias, em determinadas indústrias é um movimento bem comum. Então, isso pode ser um caminho, né? É o que eu busco? Acho que não. Mas, por exemplo, para onde que eu estou levando a minha carreira? Eu estou indo mais para um lado de advisor. Inclusive, agora entrei para um grupo de advisors e tem uma mentoria até em São Paulo daqui a uns dias. Ou seja, para aprender a ser advisor de empresas e futuramente, quem sabe, poder ser membro de conselho de empresas. Então, isso é um caminho que muitos CFOs fazem. Então, isso é o que eu estou olhando para a minha carreira hoje, é o que eu acho que vai ser um caminho mais provável, assim. Mas é uma das possibilidades, né? Tem várias outras que você pode escolher, dependendo do caminho que você for seguir. Pode empreender também, é um caminho que vários fazem, talvez o mais duro deles, mas muitos fazem. Você empreende, você sabe a dificuldade que é, então... Sim. E eu, além de saber a dificuldade que é empreender, eu também sei a dificuldade que é não ter, por exemplo, no caso do Expresso aqui, a gente não tinha nenhum dos fundadores, nem eu, nem o Guilherme, né, meu co-founder aqui, nenhum deles era especialista em finanças, né? Então a gente não tinha uma pessoa com esse conhecimento. O Guilherme acabou que ele teve que adquirir esse conhecimento, mas foi muito árduo, assim, né? Parece besteira, mas quando você não trabalha com financeiro, está empreendendo, você vai fazer suas primeiras projeções, para a gente é um bicho de 7 cabeças. E aí você coloca uma pessoa que tem experiência, aquilo é o dia a dia dela. Então é até eu acho um conhecimento maravilhoso, assim. Eu buscaria um co-founder CFO para uma empresa, porque eu acho que é um conhecimento desde o começo de uma empresa que faz muita diferença. Então é um bom caminho mesmo. Boa. E Luiz, agora estamos quase caminhando para o fim aqui, já que a gente está um pouco falando sobre carreira. Uma coisa que sempre surge de pergunta, assim, que a gente gosta de perguntar para as pessoas que a gente entrevista aqui, é sobre perfil que você busca para trabalhar com você, né? Então, se eu sou um analista ali, financeiro ou de pagamentos, enfim, gostaria de trabalhar com o Luiz, o que é o perfil que você mais busca nas pessoas? Eu sei que tem o técnico específico de cada área, mas o que é o que você gosta nas pessoas que trabalham com você? Olha, tirando a especificidade técnica de cada posição, o que eu sempre procuro é pessoas que se comunicam bem, né, tem a facilidade de se comunicar. Se comunicar bem não é escrever bem ou coisa do tipo, realmente, a gente falou mais cedo hoje sobre alinhar expectativas, né, líder e liderado. Isso demanda comunicação, seja escuta, seja fala, a pessoa tem que se comunicar bem. Então isso é uma coisa que eu busco muito nas pessoas, né, são pessoas que conseguem se comunicar bem. Outra coisa que eu sempre procuro é pessoas que sejam curiosas. Curiosidade é uma coisa imprescindível nas minhas equipes. A gente investiga tudo, a gente estuda tudo, concilia tudo. Então, se a pessoa não for curiosa, ela não vai até o limite lá para achar a diferença. Né? Eu brinco que financeiro é soma zero. Não pode ter diferença, não pode dar diferente de zero nas conciliações. Então, assim, se a pessoa não for curiosa, extremamente curiosa, às vezes ela vai olhar, tá R$1 de diferença aqui, vou deixar passar. Né? Eu acho até engraçado, vou citar um caso aqui, mas hoje soa bem aos ouvidos isso. Quando eu estava na Hotmart, a gente contratou um sistema de conciliação e que sempre dava diferença e a gente questionava os caras, por quê, os caras não conseguiam dizer. E a nossa diferença era, sei lá, 5, 10 mil reais. E aí os caras falaram, na Americanas dá 50 milhões, eles não reclamam.
Anos depois, vimos o que aconteceu com Americanas. Mensagens que envelheceram mal, né? Exato. Então, enfim, tem que dar zero, né, na conciliação. Então, assim, eu preciso de pessoas curiosas a ponto de investigar exatamente onde é que está a diferença. Sim. Então, isso eu acho que são as duas principais coisas que eu busco nas pessoas. A comunicação e a curiosidade, eu acho que são os principais. Boa. Boa. Bem legal essa dica aí, acho que é importante. E aí eu queria que você encerrasse, né? Que você deixasse uma dica pensando aí nos analistas financeiros que estão assistindo a gente aqui. Alguma dica, algo que você acha um caminho que seja legal, enfim, alguma mensagem que você gostaria de deixar para essas pessoas que você acha que pode ajudar a impactar a carreira delas de alguma forma. Olha, o que eu posso dizer para elas é, diferente do mercado que vocês atuam, apaixone-se pela operação. Eu acho que um financeiro que não entende a operação não vai saber o que está acontecendo na empresa, ou dificilmente vai saber. Então, saber exatamente na ponta o que acontece e o que acontece na ponta da operação, como isso reflete o financeiro, ou seja, tal operação aconteceu lá na indústria tal. Que conta contábil isso foi movimentou? Tá? Então, esse tipo de detalhe é importante todo mundo saber. Então, conhecimento básico de contabilidade e dominar muito bem a operação na qual você atua. Eu acho que são as duas coisas que podem fazer você alavancar a carreira ao máximo, junto àquilo que eu falei mais cedo de dados, né, de se desenvolver, domine Excel, domine SQL, se der tempo vai para um Python, coisas desse tipo, eu acho que são bem importantes e vão facilitar a vida também. Agora Legal. tem as IAs da vida aí que codificam tudo, então você nem precisa dominar tanta coisa. Diz, eu quero uma query para fazer isso numa tabela que tem tais colunas. Acabou. Ele já te entrega a query. Então, assim, você nem precisa dominar a linguagem. Você precisa conhecer o básico e brincar com a IA. Então, tá mais fácil ainda de fazer isso hoje. Sim. Eu acho isso da operação muito legal, assim, porque eu vejo muito, quando a gente conversa com os financeiros, existe muito aquela frase, tem até a Karina que a gente entrevistou aqui, que ela representa muito os financeiros, e ela fala assim que o financeiro está cansado de ser visto como pagador de boleto, assim, né? E muitas vezes ele é visto dessa forma justamente porque ele não conhece o negócio, não conhece a operação. Porque se ele conhece o negócio e a operação, é muito fácil para ele conseguir gerar valor para as pessoas reconhecerem ele e ele, tipo assim, ter a sensação e realmente entregar valor de verdade para o negócio, né? E não só operacionalizar uma parte do processo. Assim. Então, isso é muito bacana mesmo, legal. Valeu demais pela dica. De nada. Boa. Luiz, eu tomei bastante seu tempo, conversamos bastante, acho que foi legal, deu para pegar bastante dica para o pessoal que está assistindo a gente aqui. Então, só antes de te agradecer, eu queria falar para o pessoal que a gente vai deixar alguns links aqui no vídeo do YouTube com coisas relacionadas ao que o Luiz falou, de algumas ferramentas, o próprio LinkedIn do Luiz para vocês seguirem ele lá. Mas eu queria te agradecer, Luiz, pela oportunidade do papo aí, por ter dividido seu conhecimento. Espero que você tenha muito sucesso na sua carreira ainda daqui para frente e pode contar com a gente aí sempre que você precisar, tá bom? Opa, muito obrigado. Eu que agradeço o convite aí. Foi muito bom bater esse papo com vocês. E espero que todos tenham muito sucesso por aí. Valeu, gente. Obrigado. Fiquem com Deus aí. Até a próxima. Tchau, tchau.